Gênesis, capítulo 37, de 4 a 20. Nossa série de mensagens, cujo tema, língua, meu bem, meu mal, bênção ou maldição. Quero dizer à igreja que já tem uma nova série de mensagens para nós estarmos trabalhando, né? E estaremos terminando essa no primeiro domingo de março. Gênesis 37, de 4 a 20, diz assim: Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, dizendo José: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham dito. Depois, teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel, Jacó, né? Disse a José: como você sabe? Seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu, e quando se aproximava de Siquém, um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. E os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo. E jogaram num desses poços, e diremos que um animal selvagem devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor falou no meu coração, que o Senhor possa falar no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Terceira mensagem sobre língua, meu bem, meu mal, bênção ou maldição. Me lembro que a primeira mensagem foi baseada no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7.
Domingo passado nós estivemos pregando a respeito de Jó, capítulo 42. E hoje nós estaremos falando de Gênesis 37. Existe uma palavra essa pouca usada, porém muito trabalhada, que se chama seletividade. A palavra seletividade significa qualidade do que é seletivo. Essa palavra está ligada com evolução, essa palavra está ligada com crescimento. Essa palavra também ela está ligada, seletividade, com poder de escolha. Então, vejamos lá, voltamos, né? Qualidade de ser seletivo, aquele que sabe escolher, que tem autonomia nas suas escolhas. Ela está ligada com a evolução, ou seja, crescimento. Também está ligada com o poder de escolha. Todo ser humano, então, ele tem essa seletividade, esse poder de escolha. E quando somos crentes no Senhor Jesus, ainda temos o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, somos tendenciosos a errar justamente por causa disso, por não sermos pessoas que têm no seu DNA a seletividade. Então nós temos como servos de Deus, como pessoas, e nós vemos isso na história, sermos pessoas seletivas. Nós vemos que quando Jesus ele escolhe algumas pessoas para caminhar junto dele, ele escolhe os seus discípulos, ou seja, ele foi alguém seletivo quando na sua escolha para os seus discípulos. Então nós vemos que Jesus ele não escolhe qualquer um, ele escolhe sim pessoas selecionadas por ele. E nós acabamos de ler um texto que nos ensina de uma maneira abissal, é claro, sobre que nós devemos ser mais seletivos. Lemos agora a história de Josué, que conhecemos, a história de José, que conhecemos bem. Mas como eram os irmãos de José? Como eram os irmãos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó? Como eles viviam? Como eles eram? Os filhos de Jacó, meus irmãos, eles eram mentirosos, fanfarrões, não gostavam de trabalhar, fofoqueiro, invejosos. Assim eram os irmãos de José. Ele não tinha escolha de ter outros amigos ou conviver com outras pessoas. Ele tinha que conviver com a sua família. Ele tinha que conviver com os seus irmãos. Mas será que José errou em algum momento na sua vida? Será que o seu pai, Jacó, errou em algum momento da sua vida? Será que o próprio Jacó, o próprio José, como nós lemos nesse texto, será que ele errou em algum momento? Porque o desejo dos seus irmãos era matá-lo, vendê-lo. Mas será que José teve culpa? Será que alguém tem culpa quando as pessoas são maldosas referente à pessoa? Como é difícil ser vítima de uma calúnia. Como dói ser vítima de uma mentira. Calúnia nos tira o sono. Mentira nos deixa depressivos. Eu enumerei aqui em primeiro lugar que Deus busca um relacionamento íntimo com os seus filhos. Diante desse texto nós vemos que a intimidade que Deus queria ter com José foi quebrada. Deus queria ter uma intimidade com José, mas a sua língua, ela quebrou essa ligação de intimidade com Deus. E muitas vezes, meus irmãos,
nós rompemos a intimidade com Deus por causa das nossas línguas. Se José tivesse ficado quieto a respeito do seu sonho, que sonho esse que Deus deu para ele, ele não teria passado pelo que passou. E nós vemos então que José ele partilha desse sonho com pessoas que ele não deveria partilhar. Deus busca um relacionamento, uma intimidade com seus filhos. O âmago do evangelho, o âmago do cristianismo, meus irmãos, é intrínseco dentro de uma intimidade com Deus. E quando nós temos uma intimidade com Deus, esta intimidade com Deus não serve para o meu irmão, não serve para as pessoas que estão ao meu redor. Não existe igreja em nós sem intimidade com Deus. O sonho de José não era apenas o sonho de José, mas o sonho de José era de Deus e mais ninguém. Mas José aqui, ele fica tão, a alegria é tanta no seu coração, é latente a alegria no coração de José, que ele não consegue entender que aquilo era só para ele. Você já passou isso também? Já aconteceu isso com você também? Você consegue aqui se identificar com José? Há uma alegria tão grande do que você vai fazer, do que você quer fazer, que você partilha às vezes com pessoas erradas. E no fim, muitas vezes, não dá certo. Por quê? Porque Deus colocou no seu coração. Não era um sonho seu, era um sonho de Deus. Mas você acabou partilhando e isso não deu certo. E nesta história de José eu consigo ver isso. Que aquilo era de Deus, não era para as pessoas, sabe? E ele começa a partilhar, a ponto de até o seu pai perguntar para ele, quer dizer que até eu e sua mãe nós iremos se dobrar a você? Que conversa é essa, menino? Quando Deus colocar um sonho no seu coração, e você comungar daquele sonho, partilhar daquele sonho com Deus, por favor, fique com você. Tem certas coisas nas nossas vidas que é para a gente. Seja qual for o plano que Deus colocar, o projeto que Deus colocar no seu coração, guarde no seu coração. Mas eu não estou aguentando, então conte para alguém da sua... Mas eu não estou aguentando, escreva. Mas tome muito cuidado quando você for partilhar certas coisas com alguém. Eu tenho muito medo quando as pessoas elas me dizem, muitas vezes, olha, só o Senhor sabe, só estou contando para você, é um perigo. Isso daí. Porque depois, quando o pastor descobre, tem muito mais pessoas sabendo. E nós devemos guardar os projetos de Deus, sejam eles bons, e às vezes acontecem coisas más. Guardemos nos nossos corações. Cuidado com quem você divide as suas vitórias e as suas derrotas. As nossas vitórias e derrotas muitas vezes dependem das nossas línguas. Não é com qualquer pessoa que você deve partilhar certas coisas. Tem pessoas que têm problema para escutar, tem problema de comunicação. Você fala uma coisa e entende completamente outra. É um perigo. Tem pessoas que são um perigo, meus irmãos. Pessoas que são perigosas nesse sentido. Eu lembro que na escola, quando criança, ali pela primeira, segunda série, tinha um tal de uma brincadeira assim, né? Nos horários vagos, tinha uma brincadeira, principalmente na primeira e na segunda série, tinha uma brincadeira chamada telefone sem fio. Eu me lembro que tinha 31 a 32, eu cheguei a estudar até com 41 crianças dentro de uma sala de aula. E ali a professora vinha com o maior carinho e falava uma palavra. Aí só via a gente virando para a carteira. A professora falava benção. Chegava lá no final, o que foi? Maldição, né? Totalmente ao contrário. Tem pessoas adultas que têm o mesmo sentimento
não sabem brincar de telefone sem fio. Você fala uma coisa para ela aqui, ela vai lá na frente e distorce tudo que você fala. Coisas demoníacas, línguas de demônios. Como servos de Deus, devemos ter esse espírito que o Senhor nos dá discernimento. Que sejamos mais claros, seletivos. Eu só ando com quem eu quero andar. Nós só andamos com gente que a gente quer andar. Muitas vezes nós refletimos o que somos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Dê intimidade para quem você quer dar intimidade. E tome cuidado com quem você tem sido íntimo. Tome cuidado com isso. Isso é um perigo. Nós vemos então que José ele partilha do seu sonho. Primeiro ele erra a primeira vez, ele partilha de um. Depois a segunda vez ele partilha de outro, a ponto dos seus irmãos se enfurecerem. Eles não aguentavam, olhavam nos dentes quando viam a pessoa de José. Era plano de Deus? Sim. Era desejo, era vontade? Sim. Mas sofreu muito por causa da sua língua. E muitas vezes nós sofremos porque falamos demais. O que a história de José nos ensina? A história de José nos ensina que nem tudo nós devemos partilhar. Que nem tudo nós devemos dizer. E quanto mais calados ficamos, melhor. Tenha Deus como um amigo. Tenha o Senhor como aquele que deve conhecer todas as coisas. Se quebrante diante dele. Vai edificar alguém, você contando, você falando, vai. Portanto, que nós possamos nos manter desta forma. A história de José nos ensina isso. A história dele poderia ser totalmente diferente, mas não foi por causa disso. Porque ele não conseguiu dominar os seus anseios. Ele não conseguiu dominar a sua ansiedade. Quanto maior intimidade nós temos com Deus, menos desejo de falar da nossa vida para as pessoas nós temos. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais livres somos, mais libertos somos. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, menos ansiosos seremos. Porque a ansiedade são desejos da carne. E nós vemos que a ansiedade não foi capaz de livrá-lo, José. Em terceiro lugar, tenha domínio sobre aquilo que você vê. Tenha domínio sobre aquilo que você vê. Essa semana eu estava com uma pessoa, e uma pessoa, ela disse assim: você tem notado o jeito de fulano? Não, você tem visto o jeito, como mudou, como fez isso, essa semana não falou nada, e não sei o quê. Começou a querer colocar aquilo na minha cabeça. Você tem notado o jeito da pessoa? Você tem notado ela, as atitudes, e não sei o quê? Você tem notado, sabe, mas uma coisa totalmente negativa, passando para mim, eu que é. De repente, meus irmãos, eu recebo uma mensagem dizendo assim: olhe por mim, aconteceu algo na minha vida, estou muito triste, isso e aquilo. Então, muitas vezes, meus irmãos, nem tudo que a gente vê é o que está acontecendo. Isso é pecado. Quando nós tiramos ideia de algo, quando nós tiramos as nossas conclusões de algumas situações, isso é pecado. Quando eu imagino que aconteceu, que está acontecendo algo na vida de alguém e não está, isso é pecado. Nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. Portanto, tenha cuidado com o que você vê e não deixe os seus pensamentos aflorar a ponto de você julgar certas coisas.
Deus não nos abençoa. Isso é pecado. Maledicência é pecado. Por que fulano não está vindo na igreja? O que está acontecendo? Onde é que ele está nesse momento? Sem dúvida nenhuma está fazendo. Isso é pecado. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Você sabe a razão? Se você abrir a sua boca, abra, mas tenha certeza do que você está dizendo. Tenha certeza do que você está falando. Caso contrário, maledicência, pecado. E isso não agrada ao coração de Deus. Às vezes, meus irmãos, eu testemunho que a alegria de algumas pessoas é o sofrimento de outras. O sofrimento, né, de certas pessoas é alegria para o seu coração. Isso é pecado. Quando nós então afirmamos, Deus precisa trabalhar com fulano, Deus precisa quebrantar fulano, isso é pecado. Isso é coisa de Deus. É com Deus, não é comigo. Como servos de Deus, precisamos ter domínio, não só na língua, mas naquilo que a gente vê também. Quanto mais José falava, mais ele se entregava. Você consegue dominar as suas palavras? Ou você tem sido refém das mesmas? O Senhor nessa noite quer colocar um novo cântico nas nossas vidas. O Senhor quer trazer novas palavras para as nossas vidas. O Senhor não suporta mais que sejamos os mesmos. O desejo de Deus é que da nossa boca, diz a palavra, saia o perfeito, meu Deus. Que nós possamos ter esse entendimento, que seja um axioma na nossa vida. Que nós possamos crer naquilo que nós falamos. Que nós possamos crer naquilo que nós dizemos. Em nome de Jesus. Não preste um culto a Deus pensando no que o seu irmão está fazendo lá fora, ou porque ele não veio à igreja. Se liberte disso. Preste um culto ao Senhor. Um culto racional. Senhor, eu estou aqui. Eu estou na tua presença. Ah, mas fulano poderia estar aqui, ciclano poderia estar aqui. Preste um culto racional ao Senhor. O Senhor não se agrada quando nós cuidamos das vidas alheias. Nós não temos nada a ver com isso. Deus tem me dado um entendimento no meu coração. Há muito tempo eu sofria, né, com vidas de pessoas que não estavam nem aí com a igreja. E eu sofria. E eu me perguntava, por que não veio? Por que não está aqui? E eu via lá, foto em restaurante, foto ali, foto aqui na hora do culto. Meus irmãos, se não respeita Deus, vai respeitar o pastor. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida, né? O pastor fala, o pastor instrui, o pastor visita, conversa. Não quer? Não tem problema. A ingratidão não é comigo, a ingratidão é com Deus, é com Ele. Deixa com Ele, quando se arrebentar, volta. Mas que as nossas línguas não sejam, meus irmãos, feridas. Que os nossos cultos não sejam atrapalhados pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós vemos muitas vezes. E nós vemos que José, então, ele pagou muito caro por abrir a boca no momento errado, na hora errada. Que o Senhor possa colocar um novo cântico na sua boca, que a sua língua seja uma língua de adoração ao Senhor, que as suas palavras sejam suaves como o vento, que as suas palavras sejam temperadas, que não sejam agressivas. Que quando você descer essas escadas do templo, que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você fala, sobre o que você diz.
Salomão disse que a palavra branda, ela traz alegria ao coração. A palavra branda, ela é capaz de terminar guerras e outras coisas mais. Como é gostoso, como é satisfatório quando a gente fica perto de pessoas que têm palavras brandas, que as suas línguas adoram o Senhor, bendiz o nome do Senhor. Que essa série de mensagens, assim como na minha vida, essa série de mensagens que eu tenho dito a respeito da língua, que você possa dominar a mesma e não ser dominada. Daqui a pouco, quando José chega perto dos seus irmãos ali em Dotã, seus irmãos disseram assim: lá vem o tal sonhador. Mas qual que era a perspectiva dos seus irmãos? Ele é um mentiroso. Ele é um fanfarrão. Mas mal eles sabiam que aquilo que ele estava falando não era dele, mas vinha de Deus. Mas era para ficar guardado com ele. Você não imagina nesta noite o que Deus ele quer fazer através da sua vida. Se os seus sonhos, os seus projetos são grandes, imagina os sonhos de Deus para mim. Eu estou aqui nesta noite diante de vocês, tendo uma igreja, fruto de um sonho, de um projeto que Deus tinha para a minha vida, algo que eu nunca imaginava, mas era plano de Deus e não meu. E quando nós colocamos os nossos projetos e sonhos diante do Senhor, pode ter a certeza que tudo o que pensamos e almejamos, muito mais fará o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor pode ter falado no seu coração nesta noite. Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Palavra essa que não tem outro intuito a não ser trazer esperança e alegria aos nossos corações. Que eu, Pai, como servo do Senhor, possa ser mais transparente e menos linguado. Que eu possa ter mais certezas do que achismos. Que eu possa ser mais verdadeiro do que muitas vezes maldizente, maledizente. Senhor, cuida da minha vida, cuida dos meus irmãos, que possamos crescer na tua palavra apenas, possamos crescer na tua presença apenas. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.